Hello people, good afternoon. E aí pessoal, tudo bem? I hope you are well and ready, get ready to study English with me. E esteja preparado para estudar inglês. Don't forget, we have two different playlists. Nós temos duas playlists diferentes, uma de nível básico, que é narrada inteiramente em português, né? E outra que é inteiramente em inglês, a Intermediate Advanced. Né? Então, ambas são a mesma abordagem. A gente começa, vai para o caderno, né? O caderno é como funciona, como se fosse um quadro negro, digamos assim, e a gente vai explicando as coisas, right? There are many examples, many possibilities, and I hope you stay tuned because there will be many videos coming, right? Vai ter muito vídeo vindo por aí, né? Todo dia a gente grava um pouquinho. O dia que eu não gravo, eu tento compensar em outro. Mesmo que eu não tenha tantas inscrições assim, mas pelo menos para mim tá fazendo bem. Gravar, né? Se sentir útil. No período que eu tô livre, eu não tenho nada para fazer, então aí eu vou, gravo o vídeo. So, without further ado, let's get going. Today we will study questions. Hoje nós vamos estudar perguntas em inglês. Tá? É mais uma daquela série Quick Review, né? Que é aquela revisão rápida. So, let's start. Vamos lá. Vocês se lembram, a gente viu uma série de coisas, mas vocês se lembram que quando eu faço uma pergunta, eu tenho que me preocupar com a ordem das palavras, right? I have to care about the word order. The subject comes after the first verb. So we have the first verb, nós temos primeiro o primeiro verbo, depois nós temos o sujeito e depois o objeto. Por que eu tô falando first verb? Porque é muito comum a gente ter o que a gente chama de locução verbal, né? Nós temos mais de um verbo. Where have you had lunch? Onde você tem almoçado, né? Onde você almoça. Onde você tem almoçado. Where have you had lunch lately? Por exemplo. Ultimamente, onde você tem almoçado. Aqui eu tô enfatizando porque, assim, é diferente eu falar where have you had lunch de where did you have lunch yesterday? Esses tempos verbais, eles são diferentes, né? Aqui é o present perfect, né? Que é uma ação que tem conexão com o presente. E aqui é uma ação inteiramente no passado, que eu uso o simple past. So, let's check the word order. Primeiro, nós temos um double H question, que é um pronome interrogativo. Quando eu tenho pronomes interrogativos, eles vêm primeiro na frase. Então, where. Depois, eu tenho o primeiro verbo, have. Que tempo verbal é esse? Present perfect. A estrutura do present perfect é quando eu tenho o verbo have, mais o verbo principal da frase no past participle. Então, o primeiro verbo, ele vem para o início da frase. Ou, quando não é início da frase, né? Ele vem logo após o pronome interrogativo. Então, você inverte a ordem. You change the word order here. E escreve o resto da frase. Então, você troca a ordem. O primeiro verbo, geralmente, ele vem depois do sujeito. Na afirmativa e na negativa. Você vai mudar a ordem dele, tá? Where did you have lunch yesterday? Nesse caso, eu uso o verbo auxiliar, did, que é o verbo auxiliar que nos ajuda a fazer perguntas no passado. Então, você traz o verbo auxiliar para o início da frase, ou logo após o pronome interrogativo. E o verbo, nas perguntas, o verbo principal, ele vem no infinitivo, ok? So that's it. You have to take care of it.
To be careful about the verb or the word order. Você tem que ficar atento aí com a ordem das palavras. Are these people your relatives? Essas pessoas são seus parentes, né? É um falso cognato, né? Lembra da palavra parents? Parents é pais, não é parentes. Parece, mas não é, né? E relatives é parentes. Então, are these people your relatives? Essas pessoas são parentes, né? Seus parentes. Então, esse é o sujeito. Esse é o verbo principal, né? Que é o verbo to be. Eu troco a ordem. These people are my relatives seria afirmativa. Na negativa, eu trago o verbo para o início da frase. Como eu não tenho um pronome interrogativo, quando eu não tenho um pronome interrogativo, o verbo é a primeira coisa que aparece na frase. Tá? Ok. Now, I wanna check if we had studied. Acho que a gente não chegou a ver muito detalhe, mas vamos estudar isso, que são os verbos auxiliares no presente e no passado. Nós já vimos exaustivamente isso, tá? Mas eu vou enfatizar na pergunta em si, né? Como que eu faço perguntas e como a gente vai organizar essas estruturas nesses tempos verbais. Do e does é presente, right? So it's pretty easy. I watch TV every day. Eu assisto TV todo dia. Assisto a TV todo dia, né? Que é uma regência indireta. Bom, when I want to make questions about it, do you watch TV? Do you watch TV? Você assiste a TV? Então é fácil. Você usa o auxiliar do, né? How often does she do the laundry? Com que frequência, né? How often é a frequência, tá? O quão frequente ou quantas vezes, com que frequência ela lava a roupa. Does é o verbo auxiliar e do é o verbo principal, que significa fazer, né? Do the laundry, fazer, lavar a roupa, né? É como se fosse a expressão lavar a roupa. Quando eu tenho um pronome interrogativo, uma expressão interrogativa, ela vem primeiro. Depois eu tenho o verbo auxiliar, tá? So, how often does she do the laundry? So, you check that it works this way. Mary rides a bike twice a week. Mary anda de bicicleta 2 vezes na semana. Aí eu pergunto, does Mary... eu posso perguntar... eu posso perguntar how often does she ride a bike? Eu posso perguntar, por exemplo, uma outra pergunta que não tem a ver com a frase. Does she know how to ride a bike? Ela sabe como andar de bicicleta, né? Does she know how to ride a bike? Ou eu posso dizer também, can she ride a bike, né? Que é até mais fácil. Que o verbo can, nós já vimos, ele é usado para expressar habilidade, algo que você sabe fazer. Então, ela sabe, ela pode andar de bicicleta. Então, does vem primeiro, sujeito, verbo principal. Então, nessa ordem. Expressão interrogativa, verbo auxiliar, sujeito e o resto da frase. So, there is a pattern
which you have to be attentive and watch out for. Tem uma sequência que você tem que prestar atenção aí de como que acontece, ok? When I want to ask something in the simple past, quando eu quero fazer alguma coisa no passado simples, aí, por exemplo, did you enjoy the party? Você gostou da festa? Né? Eu usei o did, que é o verbo auxiliar, que ajuda a fazer perguntas no passado. Então, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o objeto, né? Essa sequência que nós temos. Aí eu falo, yes, I enjoyed the party. O verbo enjoy é um verbo regular. Em frases afirmativas completas, né? Eu tenho que conjugar o verbo no passado, acrescentando ed, né? Como é um verbo regular. Why don't you come with me? Por que você não vem comigo? Right? I'm going somewhere and I invite you to go. Wow, why don't you come with me? Eu tô indo fazer alguma coisa, vou no centro da cidade, vou no shopping. Aí eu pergunto, por que você não vem comigo? Eu posso fazer perguntas na negativa. É só eu usar... no caso, eu tô usando um pronome interrogativo. Don't, né? Que é o verbo auxiliar. Sujeito, verbo principal da frase e o objeto, right? Quando eu tenho perguntas com pronome interrogativo, a resposta não é uma resposta yes ou no, né? Nós já até vimos isso. Why don't you come with me? Because. Então, o porquê da pergunta é why e o porquê da resposta é because. Because I have an appointment. Porque eu tenho uma consulta. Eu tenho um compromisso, tá? Eu posso fazer perguntas na negativa também. Why can't you... why can't you help me? Por que você não pode me ajudar? No caso aqui, can't, que é o verbo que expressa possibilidade também, né? I can't help you right now. Eu não posso ajudá-lo agora. Então, expressa uma possibilidade ou impossibilidade, no caso, né? Você usa a negativa para fazer perguntas. So that's it, people. It's no big deal. Não é muito complicado. Na verdade, é até fácil, né? I highly recommend that you watch previous videos about simple past. Eu recomendo que você assista a vídeos sobre o tempo past tense, né? Simple past, simple present, and about the auxiliary verbs that involve it. They are involved in it. Porque quando eu estudo presente e passado, eu estudo os verbos auxiliares, né? E quando eu tenho passado, eu tenho duas realidades diferentes. Uma dos verbos regulares, cuja conjugação, né, no passado, na afirmativa, é acrescentando ed. Aí tem aquelas regrinhas, né? Terminou em y, study, vira studied. Você tira o y e acrescenta ed. Então, assim, tem uma série de coisas que, se você está assistindo esse vídeo em específico e não viu os outros tópicos, você pode ficar meio confuso. Então, por isso que eu recomendo você assistir na ordem, né, que está no formato de curso mesmo, para você entender melhor como funciona, ok? So, I hope you enjoyed it, and I see you next video, right? Vejo você no próximo vídeo para a gente estudar mais. Bye, bye.